Prezados amigos, irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante da Palavra de Deus, que é relativo ao batismo. A palavra batizar vem do grego batizo, que significa imersão, ou sepultar, cobrir completamente. Então não pode ser confundido com aspersão, né? Aspersão significa borrifar, respingar água em cima de alguém. E uma grande diferença, né? Que no caso da aspersão, joga-se água em cima da pessoa. E na imersão, no caso da palavra batizar, imergir, a pessoa é afundada na água, é colocada dentro da água. E nós vamos ver a respeito desse assunto. Mateus, no capítulo 3, versículos 1 em diante, diz o seguinte: inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós vemos aqui que João, o Batista, não era João Batista, era João o Batista. Por quê? Porque naquele tempo eles não tinham sobrenome. Por exemplo, Jesus Cristo, ele não tinha sobrenome. Jesus significava Salvador. Jesus é Jeová, nosso Salvador, e Cristo ungido, ou seja, é o Salvador que foi ungido por Deus, pelo Pai. Então, na verdade, não existia sobrenome naquele tempo. Por exemplo, José, que foi pai adotivo de Jesus, ele era carpinteiro. Carpinteiro não era o sobrenome dele. José o carpinteiro, porque ele tinha o ofício da carpintaria. José de Arimateia, Arimateia não era o sobrenome de José de Arimateia. Arimateia era a cidade onde ele viveu ou nasceu. Então, para diferenciar de José o carpinteiro, porque eles tinham o mesmo nome, mas tinham ofícios diferentes. Então, Jesus, já existiam outros Jesus naquela época, só que esse Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido, o enviado, né? O Messias. Então, João o Batista, ele recebeu esse título porque o Espírito Santo foi quem deu esse título a ele. Aqui nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 1, o Espírito de Deus inspirando Mateus a escrever: naqueles dias apareceu João o Batista. Então, algumas versões tiraram o artigo definido, mas no original, estou usando aqui uma Bíblia Almeida corrigida e fiel aos textos originais, onde eles não tiram o que está no texto original. E no texto original existe sim um artigo definido, o Batista, para identificar que não é um sobrenome, porque eles não tinham sobrenome naquela época, mas era o ofício ou alguma cidade que a pessoa nasceu. Por exemplo, Jesus foi chamado de Jesus Nazareno, porque passou a sua infância toda na cidade de Nazaré. Então foi conhecido como o Nazareno também, era um título, né? E aqui o Espírito Santo dá o título de Batista João. Tanto que quando perguntaram ao pai de João, né, que era Zacarias, um sacerdote da época, qual seria o seu nome, ele pediu uma tabuinha e escreveu, porque ele estava mudo, que ele duvidou que a esposa dele naquela idade pudesse gerar um filho. Ele duvidou do anjo que apareceu, o anjo de Deus, anunciando que ele teria um filho, que seria João. Então ele estava mudo e ele pediu uma tabuinha e escreveu: seu nome será João. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo 63. Vamos ver agora esse texto, tá certo? Diz aqui, Lucas 1, capítulo 1, versículos 62 e 63. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Ele não escreveu João o Batista, ele escreveu João. Agora o título Batista foi dado
pelo Espírito Santo, não é? Por quê? Porque ele foi o único homem enviado por Deus à terra para ser o batizador, o imersor nas águas do Jordão. Então qualquer um que quisesse ser batizado teria que ir a João. E uma coisa interessante, importante a se dizer, é que na Bíblia não existe texto nenhum que refira-se ao batismo de bebês, de crianças pequenas que não sabem a diferença do que é certo e o que é errado. Um bebê não sabe nem o que é a vida, nem sabe por que está ali, tudo é estranho para ele. Então querer dizer que um bebê ele tem que ser batizado para ele não morrer pagão, isso é ignorância completa. Então não existe na Bíblia, em texto nenhum da palavra de Deus, uma só criancinha sendo batizada. O próprio Jesus, que nem precisava passar pelo batismo de João, ele insistiu com João Batista ser batizado. Aqui em Mateus mesmo, no capítulo 3, versículos 13 em diante, nós encontramos isso. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por ora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Subiu logo da água. Jesus, por que ele subiu logo da água? Porque ele estava dentro da água. Não jogaram água na cabeça dele. Ele entrou na água e foi imerso. Eis, e continuando, diz o seguinte: e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai disse isso. Então o próprio Jesus, com 30 anos de idade, veio até o Jordão para ser batizado por João. Ele não era um bebê. Se Deus quisesse deixar registrado aqui que os bebês deveriam ser batizados, o próprio Jesus teria sido batizado como bebê. Mas ele foi batizado com 30 anos. E outra coisa também é porque o batismo ele não pode vir antecedente à conversão, ao arrependimento. A conversão tem que anteceder a conversão, o arrependimento dos pecados. Como uma criança, um bebê, não sabe, pequenininha, não sabe nem o que é pecado, não sabe o que é a diferença, apesar de errar, porque nasceu como pecador, mas não sabe qual a diferença. E vai aprendendo quando cresce, e vai pecando e aprendendo o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Um bebê não sabe de nada disso. Alguns fariseus e saduceus vinham ao batismo de João desejando ser batizados por ele. Mas ele disse o seguinte, veja só: e vendo ele muitos dos fariseus, isso está em Mateus 3, 7 em diante, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso aqui é o fogo do inferno. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, são duas coisas diferentes. Com o Espírito Santo, aqueles que se converteram, se arrependeram e se converteram. E com fogo, aqueles que nunca se converteram. E esse texto, esse versículo aqui, é interpretado de uma forma errada por algumas religiões por aí, algumas crenças por aí. E a prova disso está no versículo 12. Ele diz: em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, que é aquele arrependido e convertido, e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Ou seja, batiza
ou seja, no Espírito Santo, aquelas pessoas, em Efésios 1,13, na hora que se converte. Efésios 1,13 diz isso, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, arrependeu-se dos pecados, que esse é o batismo do arrependimento dos pecados, e converteu-se verdadeiramente ao Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo no momento da conversão, e com fogo aquelas pessoas que não querem se converter. Pronto, está bem claro aqui o versículo 12 de Mateus capítulo 3. Então não se refere aqui a que o Espírito Santo é fogo, não é. A Escritura diz aqui que o Espírito Santo entra naquelas pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz também que Deus batiza, ou seja, imerge no fogo do inferno aquelas pessoas que não se convertem. Mateus 3, capítulo 3, versículos 11 e 12, fala sobre isso, né? Então nós vemos aqui os fariseus queriam ser batizados por João sem antes se arrependerem, e ele impedia que isso acontecesse, porque não adianta você entrar numa igreja pelo batismo, não adianta ser batizado se antes não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. E isso é uma exigência do próprio Deus. E é por isso que João o Batista não batizava aqueles fariseus, né? Agora, houve também um etíope, um mordomo da rainha Candace, a rainha dos etíopes, africano, né? Que ele era adepto ao judaísmo, e todos os anos ele ia uma vez por ano a Jerusalém para adorar a Deus. Estava regressando quando Filipe apareceu, o Espírito Santo impeliu a Filipe para chegar-se ao carro, e ele estava lendo o profeta Isaías 53 sobre a morte de Jesus. Isso está em Atos capítulo 8, versículos 26 a 39. Como eu só tenho 15 minutos para a pregação, para a mensagem, no caso agora, então leia depois esse texto, Atos 8, de 26 a 39, então fala sobre essa história. E nós vemos que Filipe perguntou, que o eunuco perguntou a Filipe, o que é que impede que eu seja batizado? Isso depois que ele se converteu, quando Filipe explicou para ele que Isaías 53 referia-se ao Senhor Jesus. Ele disse, eis aí a água, que me impede que seja batizado? Ele disse, é lícito se crês de todo o coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então desceram ambos a água, e o versículo 39 diz que eles desceram a água e eles saíram da água. Por quê? Porque é imersão. O batismo bíblico é imersão, porque a própria palavra batizar significa imergir, e porque na Bíblia nós encontramos, como já lemos, os candidatos, aquelas pessoas que se convertiam ao Senhor Jesus, sendo imersas. Então são vários textos que falam sobre isso. Agora, por que isso? Porque quando o candidato é imerso, ele está dizendo que crê, quando ele se converteu, ele creu que o Senhor Jesus morreu pelos pecados dele, e também que creu que Jesus ressuscitou, é um testemunho, obedecendo a primeira das duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou, que foi batismo a primeira e a ceia do Senhor a segunda. Então, ele também diz com esse ato que ele, quando se converteu a Jesus, pode ter sido há 2, 3 dias atrás, uma semana, mas naquele dia ele morreu para o mundo, e a partir daquele momento ele passou a viver para Cristo, ressuscitou numa novidade de vida. O apóstolo Paulo escreve, falando a respeito disso, em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está bem claro aqui, não é? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 21, 1 Pedro 3, 21, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra que o batismo é só uma figura, não salva. Ele diz o seguinte, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, ele salva, né, da imundícia da carne, dos pecados, não tira os pecados, não lava os pecados, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Está bem claro aqui.
Então é uma figura, não pode salvar ninguém o batismo. Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, narra o que o Senhor Jesus disse. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele não diz quem não crê e não for batizado será condenado.